Boas notícias! Governador Wilson Witzel foi oficialmente afastado por determinação do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. E com o aval do STF, o processo de impeachment dele já está em caminho andado. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, convido todos vocês que estão assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque sua notificação. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. E, com a ajuda de vocês, o nosso canal está crescendo todos os dias e crescendo muito bem. Então, para vocês que têm acompanhado nossos vídeos desde os primeiros dias e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva no canal para que a gente possa ter cada vez mais um alcance maior nas redes sociais. Janaína Pascoal, ela é uma pessoa que eu tenho muito respeito pelos seus pontos e vírgulas que ela tem trazido. Uma das coisas que ela comentou foi esse Twitter dela. O Brasil tem futuro. Quero ver todos que desviaram dinheiro destinado a combate à pandemia presos. Não basta afastar do cargo. Precisa prender e manter presos todos. Concordo, Janaína? Por isso que eu gosto de pegar o seu Twitter muitas vezes, porque você tem uns pontos muito importantes sobre isso. O problema é que a gente sabe que no Brasil isso é muito improvável. Se você faz parte da alta cúpula da política brasileira, que nem o Lula, você pode ter o seu processo anulado porque você tem amigos em alto escalão. Mas Moraes, de todos os ministros do STF, fez uma coisa que mereceu um respeito. Moraes mantém processo de impeachment de Witzel na Alerj. O ministro Alexandre de Moraes, da Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta sexta, dia 28, a retomada do processo do impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado do cargo após a determinação do ministro Benedito Gonçalves, Superior Tribunal de Justiça. A decisão do Moraes revogou, portanto, a decisão do presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, que havia determinado que a Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, formasse uma comissão especial para conduzir o processo de impeachment. Na época, a decisão de Toffoli jogou o processo pelo afastamento de Witzel e de volta à estaca zero. Agora, contudo, Moraes manteve o ritmo do impeachment, ao afirmar que não houve irregularidade na formação da primeira comissão. Não me parece que um ato do presidente da Assembleia Legislativa tenha desrespeitado o texto constitucional, ou mesmo a legislação federal, pois refletiu o consenso da Casa Parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio das suas respectivas lideranças, indicasse representante e garantindo a ampla participação da maioria e da minoria na comissão especial, argumentou Moraes. Sabe por que Dias Toffoli estava tentando anular o processo de impeachment do Witzel? Porque quando teve a primeira votação, teve 5 deputados que foram contra. Pois é, 5. E aí o Witzel tentou fazer qualquer tipo de articulação para que ele não perdesse o mandato dele. Inclusive, né, ele pode, uma vez sendo retirado do governo, ser preso por corrupção. A engraçado de tudo isso, né, é ver a nossa imprensa comemorando que mais um evangélico é preso.
STJ afasta o governador do cargo, né, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Pastor Everaldo, presidente do PSC, é preso. Polícia Federal está nas ruas do Rio de Janeiro, na manhã dessa sexta de 28, para cumprir mandato em uma operação que investiga suspeitas de fraudes em compras na área da saúde durante a pandemia do coronavírus. Por meio dessa operação, o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento imediato do governador Wilson Witzel do cargo, né, do governador. Enquanto o pastor Everaldo, presidente do PSC, teve o mandato de prisão expedido, que também foi cumprido nesta manhã. Não há mandato de prisão contra o governador fluminense. Com o afastamento, o vice do governador, Cláudio Castro, assume o cargo. A PF está no Palácio da Laranjeira e cumpre mandatos de busca e apreensão contra a primeira-dama. Mas assim, eu não sei se alguns de vocês sabem disso, mas eu sou cristão, evangélico. Eu não tenho dó por corruptos. Tem não. Inclusive a imprensa está tentando associar o pastor com Bolsonaro. Por quê? Porque o pastor, esse pastor, se pode dizer, ele que foi um dos pastores que batizou o Bolsonaro. Na época que era todo mundo junto com o Bolsonaro, todo mundo amiguinho, amiguinho. Na época que o PSC estava interessado que ele fosse o candidato para a presidência. Só que o PSC já teve vários casos de corrupção, que é o Partido Socialista Cristão, Social Cristão. Por isso que o presidente não decidiu usar esse partido. E fora isso, teve vários outros escândalos nesse partido. Quem lembra sobre os bispos de uma determinada igreja que foram presos com dinheiro, fruto de lavagem de dinheiro, corrupção? Pois é. Então assim, eu não tenho pena não. Ao contrário, parabéns para a Polícia Federal por prender esse pastor Everaldo. E parabéns para o Superior Tribunal de Justiça por afastar o governador. Agora, eu acho que uma vez ele sofrendo um processo de impeachment, ele tem que ser preso. Porque muitas das pessoas que morreram no estado do Rio de Janeiro morreram por causa da incompetência desse governador. Aí eu peguei uma matéria, antes de a gente continuar com os outros jornais tradicionais, peguei uma matéria do Jornal da Cidade Online, que é um jornal conservador. Eles têm umas opiniões um pouco radical, no meu ver. Mas eles tinham essa matéria que eu achei interessante. Dória sai em defesa de Witzel e diz que a decisão é, no mínimo, estranha. O governador de São Paulo, Dória, saiu em defesa do governador afastado do Rio de Janeiro, seu amigo pessoal Wilson Witzel. Dória afirmou que a decisão monocrática do STJ foi, no mínimo, estranha e que uma decisão dessa magnitude deveria ser avaliada por um colegiado e não apenas por um juiz. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor e nem mérito, mas eu defendo sempre que as investigações, esclarecimentos de denúncias sejam feitas. Porém, quero registrar, como governador do estado de São Paulo, que uma decisão desta dimensão monocrática e não de um colegiado é, no mínimo, estranha. É estranho, Dória? Não vi você reclamar quando pessoas conservadores estavam sendo presos por uma decisão monocrática por Alexandre de Moraes, que era relator, vítima e juiz. Eu não vi você reclamar com várias decisões monocráticas do STF perante o Brasil, inclusive proibindo o uso de helicópteros da polícia militar e civil nas operações das favelas do Rio de Janeiro.
Eu não vi você reclamar sobre isso, não. Não vi. Não vi você reclamar quando a criminalidade aumentou, quando uma decisão monocrática forçou que todos os governadores soltassem os bandidos das cadeias. Eu não vi você reclamar sobre isso, não. Será por que você está reclamando? Eu sei que a imprensa não vai falar nada de você. Não vai dar um pio de você, Dória. Não vai dar um pio. Sabe por quê? Porque você que é o queridinho da imprensa agora. Vocês podem ver, gente. Eu tenho falado sobre o Dória desde o início. Tem vários vídeos no meu canal falando sobre o Dória. Que o Dória tomou decisões monocráticas, ditatoriais. Inclusive, uma senhora foi brutalmente atacada pela Guarda Municipal do Estado de São Paulo. E o Dória não falou nada. Aí chega um desembargador, faz a mesma coisa e ele não encosta nenhum um fio de cabelo nele. Mas vamos ver o que a Globo vai falar sobre o pastor Everaldo. Lembrando, a imprensa tradicional brasileira ela está tentando achar qualquer coisa para incriminar o presidente Bolsonaro. Ponto. Se vocês não gostam do presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhum problema com vocês. Ao contrário, este canal ele foi criado para ter discussões e debates. Eu não sou dono da verdade, mas eu estou aqui para trazer os debates e as discussões. Tá? Cada um tem direito de gostar de quem quiser. Se você votou no Dória e gosta do Dória, beleza. Se você votou no Haddad e gosta do Haddad, beleza. Cada um tem o seu direito. Só que eu tenho o meu direito de questionar essa narrativa que a nossa imprensa está criando. Especialmente porque, desde que o presidente entrou no poder, 3 coisas que saíram no nome dele. Uma, essa história do Queiroz. Que a imprensa vai ficar eternamente, nos 4 anos, olha, aposta quando você quiser. Essa investigação vai ficar 4 anos enrolando para depois chegar perto das eleições e falar assim, ah não teve nada. Ou perto ou depois das eleições, ah não teve nada. Depois foi a questão enfim, da fake news, que eles vão ficar buzinando, falando, porque o Bolsonaro tem os robôs do Bolsonaro. Que já foi provado no Superior Tribunal de Justiça que não houve uso de robôs do presidente para a criação de fake news, como a imprensa tem mania de falar. Então, vamos dar uma olhada aqui que a Globo vai falar. A Globo e um outro jornal específico. Pastor Everaldo e filhos são presos em operações que afastou Wilson do governo. O pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, e os seus 2 filhos, Felipe Pereira e Laércio Pereira, foram presos na manhã desta sexta-feira. Parabéns! Se você é corrupto, você não é cristão. Simples. Se você não é cristão, você merece cadeia. Isso não é atitude de cristão, não, de ficar querendo roubar dinheiro da população, não. Enfim, cada um acredita no que quer. Na operação Tris in Idem, que também determinou o afastamento do cargo do governador do Rio de Janeiro. Policiais federais e uma procuradora chegaram por volta de 6 da manhã ao apartamento do pastor, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Em um carro da PF, o pastor saiu de lá por volta de 7h45. Às 8h25, ele chegou na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. E, por volta das 3, chegou no presídio de Benfica. Além dele, foram levados para Benfica os filhos do pastor, né? E, enfim, eles falam o nome dos filhos. Pastor Everaldo foi citado na delação premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santo, por conta da influência dele no Palácio Guanabara. O ex-secretário foi preso por corrupção. Segundo a delação, era o pastor Everaldo quem mandava na saúde. Segundo o acordo homologado pelo ministro Benedito Gonçalves, as declarações apresentadas por Edmar indicam que
um dia antes da deflagração da Operação Placebo, o governador repassou 15 mil reais em espécie ao pastor Everaldo, o qual mostrou a quantia a Edmar com receio, em tese, de que a Polícia Federal encontrasse os valores na realização das buscas. Meus amigos do Rio de Janeiro, está na hora de vocês começarem realmente a aprender a votar em governadores que prestam. Porque os últimos 8 governadores do Rio de Janeiro ou foram presos, ou vão ser presos, ou estão em caminho para a cadeia. O Pezão ainda não foi preso porque ele ainda tem uma posição política muito forte. Witzel vai ser preso daqui a pouco. Né? Sérgio Cabral, que foi o prefeito e governador do Rio de Janeiro, está na cadeia. Garotinho teve amigo da polícia do STF para soltar ele, porque ele e a mulher dele eram para estar na cadeia. E tantos outros. É engraçado que todo mundo fala tanto da polícia ser corrupta, ser corrupta, ser corrupta no Rio de Janeiro, mas todo mundo esquece que para você combater a corrupção tem que começar de cima para baixo. Tem que cortar a cabeça. Porque a cabeça é que manda no corpo. Se a cabeça é corrupta, o corpo vira corrupto. Aí, a última matéria aqui, que é do Estado de Minas, olha só a foto que eles colocam na matéria. Eles estão tentando, assim, de alguma maneira, a imprensa tentar ou tirar o Witzel da história, mas na verdade agora não tem mais como, porque já tem provas contra o Witzel, e ele vai ser impeachmentado e vai ser preso. Porque o Witzel foi um dos primeiros governadores a levantar a união de governadores contra o Bolsonaro. Lógico, por quê? Porque eles queriam as eleições, né? Aí viu que não deu certo, aí descobriram que teve casos de corrupção seríssima no estado do Rio de Janeiro. O que o Witzel começou a falar? Ah, não, eu estou sofrendo perseguição política. Parece alguém que a gente conhece, né, gente? Ficou 2 meses falando que estava sofrendo perseguição política, que a Polícia Federal ela fez essa busca e apreensão de modo ilegal, tentaram acusar os deputados para o presidente da República de que eles tinham informações, né, confidenciais da operação, antes que a operação chegasse, e aí eles queriam anular a operação para quê? Para safar o Witzel. Agora não tem mais como mais, por isso que agora a imprensa já está, beleza, vamos descartar ele, ele vai ser preso e pronto, acabou. Preso nessa sexta, pastor Everaldo ajudou Bolsonaro e Witzel nas relações políticas e religiosas. Eu já não acredito muito nisso, não. Mas vamos lá. Preso nessa sexta do Rio de Janeiro, pastor Everaldo ganhou influência junto de políticos que aliam a atuação pública com eventos religiosos. Um dos principais parceiros do governador do estado fluminense, Wilson Witzel. O presidente nacional do PSC, desde 2015, pastor Everaldo, de 64 anos, aliou a fé cristã pregada por ele na Assembleia de Deus, com interesses políticos para ganhar notoriedade. Para os cristãos, pastores, eu vou falar não interessa qual crença que você tem também. Se você quer ser político, larga a fé. Se diz assim, larga o palanque da fé. Eu falei isso uma vez para um candidato em 2014, que ele era também um pastor de uma igreja que estava querendo se candidatar. Eu falei para ele, olha, você quer ter respeito à população? Para de falar que você é pastor. Você já não é mais pastor, não. Uma vez você botando o teu pé na política, você largou o seu trabalho de pastoreado na igreja. Ou seja, você não tem mais a autorização de falar que você é pastor. Pastor Everaldo já não é mais pastor. Por quê? Porque ele está com um cargo político. Ele não está mais com um cargo de pastor. Em algumas igrejas, a gente entende que para você ser pastor, significa que você vai estar
liderando um rebanho para se aproximar na sua fé. Então, para mim, pastor Everaldo já perdeu todo o conceito quando ele não tirou o seu título de pastor. Sabe por que ele não tirou? Porque ele queria continuar com o seu status político. Mas vamos continuar. Também empresário, o religioso começou a ganhar força política no fim dos anos 90, aliado ao então governador fluminense Antony Garotinho, preso. Desde então, pastor, economista de formação, não se destacou na política. Ele se filiou ao PSC em 2003, depois de um hiato de cargos políticos. Ganhou ampla notoriedade a partir de 2014, quando dois fatos o marcaram. Primeiro, foi a candidatura da presidência da República nas eleições daquele ano. O pastor Everaldo surpreendeu e ficou em quinto lugar. Segundo, em 2016, foi muito citado alguns anos depois com o crescimento do então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente. O pastor foi responsável por batizar nas águas do Rio Jordão, em Israel, em local sagrado cristão. 2 anos depois, já com notoriedade para além das relações políticas internas, o pastor Everaldo se lançou como candidato para Senado Federal. Ele novamente não foi eleito, mas viu aliados Wilson Witson vencer para governo do Rio de Janeiro e Jair Bolsonaro chegar à presidência da República naquela eleição. Pois é, só que o que a matéria não fala é que o Bolsonaro ele fez isso quando ele entrou no partido do PSC. Depois ele saiu do partido, foi para um partido nanico, que era o PSL, que agora, no meu ver, eles são meio ingratos. E quando ele saiu desse partido, ele não apoiou ninguém do PSC. Ele não apoiou o governador Whitson, não apoiou o Everaldo, não apoiou ninguém. Mas eles usaram o nome do presidente. Enfim. Eu acho que a Janaína Pascoal tem razão. Quero ver todos que desviaram dinheiro destinado ao combate à pandemia presos. E não é preso que nem o Lula de uma cadeia de luxo. Não. É botar na cadeia comum de vagabundos. Porque eles são responsáveis por esses 135 mil pessoas que morreram no Brasil. 35 mil, 115, não sei nem quanto é o número agora. Eles que são responsáveis pela, entendeu? Pelo Brasil estar quebrado, por ter, entendeu? Quase ter milhões de pessoas desempregadas, empresários perdendo suas empresas, fechando para sempre. Eles são responsáveis. Não foi o coronavírus foi só uma cereja. Quem matou a população brasileira foi todos esses corruptos. Então, para mim, eles têm que ser presos, de verdade. E ficar preso. E ficar preso. Não me interessa de que partido que seja preso e ficar preso. Eu espero que o governador Whitson pague pela corrupção que ele fez, ele e a mulher dele, e cumpra muitos anos na cadeia. Muitos anos. A gente sabe que o STF pode tomar decisão e falar assim, não. Não vai ser preso, não. Enfim. Quero agradecer a vocês todos que estão assistindo esse vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece, dá seu joinha e compartilha esse vídeo. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que vocês não percam nenhum vídeo novo que é lançado nos nossos vídeos. E também, para que vocês sejam notificados, toque o sino de notificação que fica do lado do botão de inscrição. Agradeço muito vocês que estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo sábado. E até amanhã, gente.